Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs do nosso Polo D de doação, doação de muito amor, de muita paz, de muito trabalho. Espero que tenham tido momentos muito bons, um almoço tranquilo, sereno, alegre com as suas famílias. E agora, então, nós vamos retomar a nossa interregional do Polo D, tratando dessa temática tão relevante, que é uma nova ordem social, falando de comunicação, falando de progresso, falando de união, de unificação. E a continuidade do nosso trabalho se dá agora com um painel interativo, que vai ser feito, conduzido pela nossa querida Beth Barbieri, com o tema colaboração e solidariedade. Recordando sempre, todas as atividades da nossa interregional, elas estão conectadas entre si e com aquele diagnóstico que foi feito com os nossos presidentes dos 15 CREs, e a partir do qual nós, então, estruturamos esse trabalho coletivamente. Desejamos a Beth um excelente trabalho, a quem nós passamos também a palavra, recordando sempre que a nossa livraria online continua à disposição e continua também com o nosso pessoal pelo WhatsApp, prontos para atenderem vocês que queiram tirar dúvidas sobre as obras e o que for preciso. Beth, um bom trabalho, minha amiga. Muito obrigada, meus amigos. Então, queridos, hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade, na nossa roda de conversa, de fazermos reflexões a respeito das pontes que nós precisamos construir nesse momento de transição, de mudanças profundas, para que uma nova era, uma era de renovação social se estabeleça, porque esse é o papel do espiritismo, né? É destruir o materialismo, nos conduzir a uma nova ordem de coisas, de posturas na nossa sociedade. Muito bem. Agora, para que nós possamos construir essas pontes de uma forma adequada, nós precisamos aprimorar a nossa percepção a respeito da realidade, tanto a nossa realidade íntima, quanto a realidade exterior. O que é percepção? A percepção é uma forma de avaliar, de entender, de compreender as questões. É um olhar profundo. É, na verdade, uma consciência que nos permite interpretar as coisas. Então, é óbvio que a consciência que nós temos nesse momento, ela também passa por uma transformação. Porque o nosso olhar para o mundo, para nós, em um momento desafiador como este, ele não pode ser o mesmo olhar que nós tínhamos antes. O evangelista Marcos, lá no capítulo 13 do seu evangelho, no versículo 33, ele vai nos trazer uma expressão muito conhecida de Jesus: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ele está registrando uma forma de vigilância. Ele está nos trazendo uma vigilância que vai revelar a nossa necessidade de mobilizar os nossos esforços, como diz Emmanuel, os nossos recursos de reflexão e análise. E é indispensável que para movimentarmos estas possibilidades na esfera do bem, nós temos que ter uma visão com entendimento. E é esse imperativo que Marcos coloca e que Emmanuel vai nos trazer, apontando que discernir é a primeira preocupação da sentinela, ou seja, daquele que vigia. Se eu estou olhando, mas o que eu estou vendo? Eu tenho que discernir se um movimento diz isto ou diz aquilo. Se um ruído diz isto ou diz aquilo. Não é? Então,
É por isto que Emmanuel diz que é importante olhar, refletir e ponderar. Então, esse é o convite que nós fazemos nesse início agora. Vamos fazer esse caminho, meu irmão, é contigo. Olha, reflete e pondera. Quem sou eu? O que eu tenho? Quem precisa de mim? Isso é uma pergunta que eu estou pedindo para cada um fazer internamente para si. Olhe para si e responda para si: quem sou? O que eu tenho? E a terceira pergunta, olhando para mim, entendendo quem eu sou, o que eu tenho nesse momento, quem está precisando de mim? Quem precisa de mim? Muito bem, meus amigos. Eu creio que as respostas que vocês se deram formaram na tela mental de vocês um painel. E este painel tem algumas imagens, imagino eu. Tá? A imagem da família, quando pergunto quem precisa de mim, para muitos deve ter surgido a imagem da família, ou a família restrita, ou a família extensa, mas a família. Alguns outros deve ter aparecido esta imagem da esquerda, aí, a primeira, muitos amigos, muitos afetos, muitas pessoas conhecidas, dentre eles pode estar os colegas de trabalho, enfim. Isto deve estar fazendo parte do nosso painel. Mas também eu posso estar pensando nas muitas pessoas em vulnerabilidade representadas por esta foto de baixo, aí na esquerda também, pessoas que estão com necessidades básicas de alimentação, de medicação, de cuidados, de roupas. Isso pode estar também na minha tela mental. Pode ter aparecido os profissionais da saúde, esses gigantes, esses heróis que têm estado de frente para a pandemia, sejam da nossa família ou não, mas vocês podem estar pensando que são pessoas que precisam de nós. Várias necessidades de oração, de atender o convite para ficar em casa, muitas vezes, enfim, de várias ajudas que eles estejam precisando. Nós podemos ter pensado nas pessoas que já desencarnaram por conta da Covid-19 ou de outras enfermidades, ou de acidentes, enfim. Enfim, são espíritos que estão precisando das nossas orações, das nossas vibrações. Pode ter surgido aquela foto da direita, abaixo da foto dos profissionais de saúde, o centro espírita, os nossos companheiros do centro espírita, em ambas as dimensões, tanto na dimensão física quanto da dimensão espiritual. E outros caracterizados por esse ponto de interrogação. Isso pode ter sido as imagens que surgiram, as lembranças que surgiram quando nós olhamos. Se o nosso olhar, voltando na primeira apresentação ali, se o nosso olhar foi este olhar de cima aqui, o olhar do ponto de vista
desta realidade que eu vivo, dessa minha encarnação terrena, das lutas que eu sustento agora. É um ponto de vista, é esse olhar. Mas, se eu tirei o meu olhar um pouquinho da caverna, como vocês disseram hoje, porque esse painel que está aqui, meus amigos, é uma caverna que não é tão apertada, tão estreita, mas é uma caverna ainda. Se eu olhei com o segundo olhar que está aqui nessa primeira apresentação, este segundo olhar é um olhar que me remete um pouco mais longe. Alguns de nós podem ter usado essa percepção. E aí nós vamos ampliar o nosso olhar para o infinito. Por que nós vamos olhar para o infinito, ampliando a nossa percepção? Porque, como eu disse, percepção é consciência. E tem algo que nós falamos muitas vezes, mas que falamos, mas não sentimos, não refletimos, não ponderamos no significado disto que nós dissemos, que é a família universal. Ah, nós fazemos parte da grande família universal. Quando isto fizer eco nos nossos corações, o nosso olhar vai ser aquele olhar que demanda o infinito. Aqui nós vamos ler agora e refletir sobre um magno princípio de unificação. Nós que às vezes pensamos que unificação é procedimento, é estrutura de trabalho. Também é, mas, sobretudo, unificação é princípio. E nesses princípios de unificação está a grande família universal, da qual todos nós fazemos parte. Lá em A Gênese, no capítulo 6, intitulado Uranografia Geral, que foram textos escritos pelo médium, ditados ao médium Camille Flammarion, pelo espírito de Galilei. Uranografia, esse nome difícil, estranho, significa astronomia. Foi intitulada assim, a astronomia foi intitulada também uranografia, em homenagem à deusa ou à musa Urânia, que é a deusa da astronomia. Muito bem. Galileu Galilei vem nos dizer o seguinte: uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e encontrar de novo, segundo suas mútuas simpatias. E ajunta ainda Galileu Galilei. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino, Deus, que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Vale a pena ler na íntegra este capítulo. E aí, meus amigos, deste pequeno texto de uma profundidade
indiscutível e, às vezes, até certo ponto incompreensível para nós, nós queríamos trabalhar alguns aspectos. O primeiro é que esta grande família universal, como diz o texto, ela tem traços comuns. Porque está escrito lá que nós somos seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino. Então, nós caminhamos para o mesmo fim. Vocês vão lembrar de um outro princípio de unificação extraído da questão número 9 do Livro dos Espíritos, quando o apóstolo Paulo diz: gravitar para a unidade divina, tal o objetivo da humanidade. Então, nós gravitamos para a unidade com Deus. Esse é o nosso destino. E por esta razão, aqui nós fazemos um parêntese para relembrar Luís de Camões em Os Lusíadas. Cessa tudo quanto a antiga musa canta, e um valor mais alto se levanta. Diante desse olhar que abrange uma coletividade universal espalhada pelas terras celestes, tudo aquilo que nós cultivávamos nas nossas economias existenciais, emocionais, que traduziam competição, traduziam supremacia, traduziam limites estreitos de cavernas, foi roído, foi reduzido a pó por um vírus chamado Covid-19. E agora, o valor mais alto que se levanta é um valor chamado cooperação, colaboração. A autoria não existe mais. Esta reunião interregional não é do Polo D da Fergs. Esta reunião interregional é do universo, porque se alguém encontrar o link do YouTube, vai estar assistindo. Já vi gente do Polo E aqui. As nossas reuniões não são mais do nosso centro espírita, elas são do mundo. Então, uma pandemia está nos empurrando a apreciarmos esse princípio que, como diz Galileu, nós ainda não sabemos apreciar. Então, temos esses traços comuns, vamos para o mesmo destino. E porque caminhamos juntos para o mesmo destino, nós nos encontramos transitoriamente nesta nossa caminhada imortal. Ora, em razão das funções da vida que nós precisamos exercer, ora, atendendo às mútuas simpatias que, durante esses encontros, nós vamos estabelecendo. Então, nós renascemos aqui hoje em função da vida. Alguns somos professores, outros somos artesãos, outros somos policiais, outros somos advogados, outras somos donas de casa. Funções da vida. Temos as nossas famílias biológicas, funções da vida e mútuas simpatias. Então, é muito interessante nós percebermos que tudo aquilo que nos une é porque nós somos todos membros de uma mesma família e que em dados momentos temos as nossas reencarnações imantadas por estas questões. Ou temos funções que vamos exercer juntos, como o movimento espírita, e temos mútuas simpatias, as nossas famílias, as nossas amizades mais próximas. Então, isso é um aspecto que decorre do princípio da família universal. O outro aspecto que nós podemos inferir, extrair daí desta frase: nós, porque vamos para o mesmo rumo, para a mesma meta, para o mesmo destino,
nos encontramos e por isso temos deveres recíprocos. Que deveres são esses? Isso está lá na Revista Espírita, de 1866, do mês de outubro, naquele capítulo Os Tempos São Chegados, que depois foi reeditado em Obras Póstumas. A solidariedade de todos para cada um e de cada um para todos. O Antônio hoje, numa dessas primeiras frases lá, lembrando, Cacique de Barros, falava isto, do quanto todos precisam fortalecer cada um e de quanto cada um precisa fortalecer o todo. Um magno princípio de unificação. Hoje, como nós dissemos, ruiu a autoria, ruiu a supremacia, ruiu a exclusividade. O que impera? A solidariedade. Somos responsáveis uns pelos outros. O que um não tem, os outros precisam prover. E o que está faltando no todo, e eu tenho para contribuir, devo entregar ao todo. A fraternidade. Se somos membros de uma mesma família, somos irmãos. Temos a mesma gênese divina e temos compromissos de fraternidade uns para com os outros. E o outro dever é esta solidariedade, essa ligação ao que está feito e ao que será feito, aos homens do passado e aos homens do futuro. Como é importante isso. Por vezes nós temos a impressão de que só o que importa é aquilo que nós estamos fazendo. Quantas vezes nós já não pensamos assim quando chegamos em alguma instituição, em algum lugar, isso está tudo errado. Agora eu vou fazer o certo. Eu até posso fazer o certo agora, mas se aqueles que vierem depois de mim não visualizarem isto, não aprimorarem, não fizerem das suas ações solidárias com aquilo de certo que nós fizemos, isso se perde na poeira do tempo. Ninguém consegue ser vitorioso na sua encarnação e fazer dos seus atos sustentáveis e atos que possam, de alguma forma, ser importantes para a sua comunidade, se os homens do seu tempo não lhe atribuírem valor. E se aqueles que vierem depois não reconhecerem esse valor. Por isso que nós temos e devemos trabalhar, sim, no presente, mas aprendermos a conhecer o passado da nossa família, das nossas instituições, da nossa família espírita. Quantas instituições nós vemos que nasceram porque os seus idealizadores queriam caminhar juntos com o movimento espírita, construir elos de ligação fortes com o movimento espírita, para que o Consolador se disseminasse com mais rapidez. E hoje a gente vê as instituições completamente apartadas dos princípios lá do passado. Com certeza, elas podem até sobreviver no tempo, mas estarão sobrevivendo em desvio, não na rota que lhes foi traçada. Então, não esqueçamos disso, meus amigos. Nós somos ligados aos homens do passado e aos do futuro. E isto é muito importante. Mas nós vimos que temos traços comuns, temos deveres recíprocos, e para que tudo isso seja exercido, nós temos diretrizes divinas para
o processo de colaboração, que é esse valor que mais alto se agiganta, se levanta nesse momento. Quais são? Tem várias diretrizes. Nós trouxemos aqui duas. Uma delas são os vínculos. Nós vamos ver na pergunta 774 de O Livro dos Espíritos que Allan Kardec nos diz que há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, que há a necessidade de progredir. Há a necessidade de progredir. E aqui não está dito que é a necessidade de progredir quando não há pandemia. É sempre. Os laços sociais, dizem os benfeitores amigos, são necessários ao progresso. E os de família, mais apertado, tornam os primeiros, ou seja, os laços sociais. Eis porque os segundos, os de família, constituem a lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Esta diretriz divina, ela é algo sobre o qual nós precisamos nos deter um pouquinho. Vejam que os nossos amigos espirituais estão dizendo que vivemos em sociedade é necessário o progresso. Por isso que nós estabelecemos laços sociais. Por isso que nós fundamos centros espíritas. Por isso que nós constituímos as nossas uniões, as nossas regiões, os nossos polos. Por isso que os centros espíritas, em 1921, fundaram a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Por isso que essa federativa, em 1948, moveu céus e terra para que o Conselho Federativo Nacional fosse finalmente criado pelo Pacto Áureo, que aniversariou agora dia 5, fosse firmado em 1949. Muito bem. Então, são necessários ao progresso. Mas os espíritos dizem que os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Olha, como é que é isso? Sim. Os laços de família existem em razão dos laços sociais, que são aqueles que nos fazem progredir. Então, verifiquem que as nossas famílias biológicas ou as nossas famílias espíritas, que são as comunidades dos centros espíritas, elas existem em função do todo. Ou seja, o centro, não é isso que a gente aprende em unificação? O centro existe em função do movimento espírita. É a célula de um corpo. Porque se não for assim, meus amigos, a família perde a sua condição e a sua função na estrutura social. Hoje nós vemos muitas famílias, quando vemos um combate e uma vitrine sobre a corrupção, quantas famílias corruptas a gente vê? Famílias que se associaram inteiramente ao crime. Essa família perdeu o seu papel. Foi um encontro estabelecido no tempo, pelas mútuas simpatias, mas que não cumpriu o seu papel, que era ensinar os homens a amarem-se como irmãos. Então, pensemos muito nisso no nosso movimento. A família, nosso centro espírita, está cumprindo o papel de amar os demais como irmãos, de contribuir para apertar os laços sociais, no nosso caso, os laços do movimento espírita. A outra diretriz é uma diretriz também muito importante, que é o impulso social.
nós temos que sedimentar vínculos. E por isso nós temos um impulso, algo que é da nossa origem, que é da nossa essência. Nós nos aproximamos. Então, é lá no Livro dos Espíritos que nós vamos encontrar a pergunta 767. Kardec propõe aos benfeitores do mundo: é contrário à lei da natureza um insulamento absoluto? E eles respondem: sem dúvida. Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Por isso que o distanciamento social é tão sofrido para todos nós. E por isso que nós hoje estamos buscando nos aproximarmos e concorrermos para o progresso através das plataformas. Então, meus queridos amigos, só essas duas diretrizes que nós trouxemos, os vínculos e o impulso social, já nos dão o tom do quanto a colaboração ela precisa se estabelecer. Hoje tudo grita. As nossas percepções que nós precisamos colaborar uns para com os outros. Estão vendo aqui essa nossa mesa diretiva de trabalho. A quantidade de habilidades que tem envolvida aqui, aqueles que têm um pouco mais de condições de se expressar, aqueles que dominam a tecnologia em vários níveis, aqueles que têm uma habilidade de planejamento, de organização, num esforço de colaboração. O projeto das interregionais e dos encontros regionais virtuais. Hoje é algo que não tem autoria, não tem supremacia. É tão somente um processo de colaboração extremamente importante e sem o qual nós não conseguiríamos atingir. Muito bem. Dito isto, meus amigos, nós precisamos assumir um compromisso que, como diz James Hunter, e nós estudamos no Líder Espírita, compromisso é ser fiel às nossas escolhas, é sermos fiéis às nossas escolhas. E termos atitude. Lembra-nos Emmanuel, no capítulo 75 da obra Caminho, Verdade e Vida: ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Ele firma essa ideia, referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso e ao concurso edificante. É isto que nós precisamos desenvolver neste momento em que estamos desafiados a continuarmos ampliando o nosso olhar para o infinito da grande família universal. Esta outra frase diz assim: os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Então, é outra atitude importante nesta hora. A primeira é saber que nós somos co-criadores e que precisamos contribuir nesta hora, sermos solidários. E esta outra é nos chamando à humildade.
Todos nós, nesta hora, somos aprendizes. Lembramos aqui de uma passagem lá dos Atos dos Apóstolos, na primeira parte, ali no capítulo 8, em que conta a história de um anjo do Senhor que chamou o apóstolo Filipe para que ele socorresse alguém na estrada que ia de Jerusalém a Gaza. Ele chegou lá e viu um varão sentado numa carruagem, tentando compreender a lei de Moisés, lendo o profeta Isaías. E ele se deu conta que aquele homem era o mordomo-mor da rainha Candace, a rainha dos etíopes. Era alguém que detinha, naquele momento, a guarda, a administração de todo o tesouro do povo etíope. Mas o anjo disse para ele, ele pode ter toda essa condição, mas ele não entende o que lê. Filipe aproxima-se e pergunta a ele, tu entendes o que lê? E ele diz, como eu posso entender se alguém não me ensinar? Então, é um instante que todos nós precisamos aprender com todos. Porque, como diz o nosso querido Emmanuel, os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas, mas nós precisamos nos abrir para o aprendizado. Não importa qual é a minha função nesse momento. Não importa o que eu sabia antes desse momento, diante daquilo que eu ainda não sei e que eu preciso aprender. Ainda Emmanuel, comentando esse versículo, diz, lembre-se que o mordomo-mor ia de carruagem e Felipe ia a pé. Mas quem sabia a lei era aquele que ia a pé. Então agora, meus amigos, para tocar os nossos corações, eu convido vocês para nós assistirmos um vídeo. E vocês vão assistir o vídeo, com certeza, muitas dos sentimentos que vão sendo despertados, muitos sentimentos à medida que nós vamos assistindo. E eu vou pedir que vocês escrevam esses sentimentos no nosso chat. Por favor, meus amigos.
sentimentos identificados aqui, eles vão numa crescente, assim. Começa com sentimento de pena, descaso, solidão, e aí começa a crescer a nossa emoção. Solidariedade, esperança, atenção, paciência e aceitação. Compaixão, piedade, alegria, empatia, gratidão. Precisamos uns dos outros, bondade, amor ao próximo, muita gratidão, compaixão. É dando que se recebe. Então, meus queridos amigos, caridade, lágrimas. A vida ensina, é verdade. Muita emoção. Então, nós vamos percebendo que a colaboração e o fato de nós termos na família universal o nosso olhar, a nossa percepção, a nossa consciência vai nos dizer que hoje o centro espírita e o movimento espírita necessitam repensar a questão de lugar, de tempo e de espaço. Onde estamos? A que tempo nós servimos? E onde situa-se a nossa esfera de atuação? Mais do que nunca, vai ecoar as nossas sensibilidades, as palavras do Cristo, dizendo: porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então, meus queridos amigos, como está a nossa colaboração? Nós vamos pedir a vocês que gravem um pequeno vídeo de 30 segundos no máximo e mandem para o WhatsApp que vai ser exibido na tela e que vai ser postado também lá no nosso YouTube, tá? Mande dizendo que ações de colaboração você está fazendo nesse momento. Com toda simplicidade, vídeo gravado no celular, gravem com o celular nesta posição assim, em pé, tá? E mandem para nós, que no final nós vamos ver esta mescla das ações de colaboração deste nosso grupo do Polo D. Pode ser no centro espírita, pode ser na família, pode ser individual, como vocês quiserem. Como é que vocês estão sentindo que estão colaborando nesse momento? O que é que vocês estão fazendo para colaborar com a grande família universal? Esteja ela no lar, no centro espírita, na cidade, no mundo. Então, meus queridos amigos, a nossa felicidade depende da felicidade do mundo. Isto está chegando em todos os lugares, todas as áreas do conhecimento, até em Hollywood. Vocês devem ter visto há pouco tempo o lançamento do filme O Pantera Negra. Lembram? O rei T'Challa, ao assumir o governo de Wakanda, uma cidade perdida na África, que não se relacionava com o resto do mundo, mas que tinha algo muito precioso, um material chamado vibrânio, e que isto era suficiente para o bem-estar daquela comunidade. Por isso eles não revelavam a ninguém e não cediam a ninguém o material. Viveram assim por muitos anos felizes, até que os próprios cidadãos daquele reino começaram a perceber que eles não poderiam ser felizes enquanto tanta miséria, tanto ódio, tanta dor, tanta guerra
houvesse no mundo e que o Wakanda precisava contribuir para isso. Final do filme. É o rei T'Challa colocando a tecnologia do Vibranium à disposição do mundo. Porque se não fizesse isto, o próprio reino que ele havia lutado tanto para preservar acabaria sendo destruído pelos conflitos dos seus próprios cidadãos, que começaram a olhar, a refletir e a ponderar que era preciso fazer do mundo inteiro um mundo melhor, e não só de Wakanda. Então, que os nossos espaços abram-se para a colaboração. Esperamos os vídeos de vocês. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Beth. Agradecemos pelo belo painel, pela bela contribuição.